Fala pessoal, boa noite. A gente vai gravar mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o universalismo. Por que o universalismo chamou a minha atenção? Como todos sabem, eu vim da igreja evangélica. A Sônia também veio da religião evangélica, nascida e criada na igreja evangélica. Eu não fui nascido e criado na religião evangélica, mas eu frequentei a igreja evangélica por muito tempo. E depois de um certo ponto, de um certo tempo, eu senti a necessidade de buscar algo além, né? Porque eu li a Bíblia umas 2 vezes e eu falei, gente, deve ter mais, deve ter algo além, algo que vai além. O universo, ele é imenso, ele não tem fim, ele é algo grandiosíssimo. Quantas galáxias existem, quantos bilhões de planetas existem. E eu falei, cara, eu preciso de buscar algo, eu preciso de ir além. Eu me senti incomodado com isso, tá? E fui buscar algo além da igreja, que poderia me dar um pouquinho algo além, falando um pouquinho além do universo. Então, comecei a pesquisar sobre o espiritismo. Fui para o espiritismo, comecei a estudar um pouco sobre o espiritismo, estudei um pouco sobre os livros de Allan Kardec. Não estudei todos os livros de Allan Kardec, mas estudei alguns livros. O Pentateuco, eu li os livros. E foi algo muito bom para mim naquele momento, tá? Eu li aquele livro, o Livro dos Espíritos, li o Livro dos Médiuns e encontrei algo assim que naquele momento para mim era bom, era sensacional. Vi muitos vídeos falando sobre espiritismo, vi muitos vídeos as pessoas falando sobre a doutrina espírita. E no momento, isso tudo no momento, na época, aquele momento turbulento de 2019, que todos sabem o caos que foi em 2019. E foi tudo esse rebuliço na minha vida. E eu estava à busca de algo. Então eu comecei a falar, porque a igreja evangélica, ela tem muito aquilo de ela ter ali a verdade absoluta, a salvação ali e tudo. Eles acreditam nisso. E algo me incomodava, falando, cara, por que a religião do vizinho, por que a religião do próximo é inferior à igreja evangélica? Porque as igrejas evangélicas, ela fala muito sobre a Umbanda, né, muito criticada, né, pela Umbanda, pelo espiritismo. E eu falei, cara, eu preciso entender. Antes de criticar, eu preciso ir lá e ver. Porque você ouvir falar é uma coisa, né? Você ouvir falar é uma coisa e você ver e presenciar é outra completamente diferente. Então eu parei de criticar, eu parei de julgar. E fui buscar, fui em casas de Umbanda. Em certo ponto, no início, eu senti um pouco meio acatado, decorrente aquele engessamento, né? Falando sobre a Umbanda, sobre os espíritos que vêm na Umbanda e tal. E eu fiquei um pouco preso, acanhado, né? Porque era tudo muito novo. E logo depois eu fui tentar ir numa casa espírita. Só que os centros espíritas, na época, em 2019, estavam tudo fechado. Estavam todas as casas fechadas devido a todas as circunstâncias que aconteceu. Eu liguei para várias casas. Foi 2020, né? Foi 2020. Foi finalzinho de 2019 para 2020. E eu liguei para várias casas. Liguei para várias casas aqui no Rio de Janeiro, centros espíritas. E todas elas estavam fechadas. Todas elas.
Eu só fui em uma, se eu não me engano, eu fui em uma, presencialmente ali, não fui com a cara e com a coragem. Cheguei a entrar, mas não tinha reunião na época e tal. E apareceu para mim e eu comecei a estudar sobre o espiritismo, sobre os livros. Comecei a estudar os livros, comecei a ver vídeos a respeito, até que eu cheguei na plataforma de oração falando sobre o universalismo. E me encantou o universalismo. Por quê? Porque eu vim de uma religião que julgava o outro, julgava as outras religiões ser errada. E eu falei, cara, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais julgar ali o outro, né? Então, o universalismo me trouxe essa possibilidade de conhecer todas, entender um pouco todas, porque não existe nenhuma religião detentora de toda a verdade e nem de todo o conhecimento do universo. Não existe. Não está na igreja evangélica, não está no espiritismo de Allan Kardec, não está na Umbanda, não está no Candomblé, não está em religião nenhuma. E o universalismo me deu esse conhecimento. Me deu esse conhecimento. Porque as coisas, ela é muito mais ampla do que a gente pode pensar. Então tem muitas pessoas que já estão se sentindo incomodadas em ficar em certas religiões, porque estão se sentindo acuadas, se sentindo aprisionadas. Eu já estou numa prisão que se chama planeta Terra. Eu ainda vou ficar numa prisão e dentro de outra prisão que se chama religião e doutrina? Não vou, né? Se eu estou numa prisão, né? A pessoa tá numa prisão, tá numa cela, né? Que se chama, a gente tá numa prisão, a cela é a religião, ainda quer trancar com cadeado. Então, já que eu estou numa prisão, pelo menos eu vou ficar ali no pátio, pelo menos olhar o céu, olhar o universo. Não vou ficar preso dentro de uma cela, como pode-se dizer, que é a religião ou uma doutrina. Então, você que está buscando algo além, você que quer buscar estudar sobre o universo, você que quer estudar sobre a lei da física, você que quer estudar sobre a lei do universo, quer ir além, você não vai encontrar isso numa religião e você não vai encontrar isso numa doutrina. Por isso que o universalismo, ele me ganhou. Porque quando Jesus veio para cá, quando Jesus encarnou aqui, eu sempre falo isso, já existia religião, já existiam as doutrinas daquela época primitiva. Então, por que ele iria vir e trazer mais religião e mais doutrina? Ele queria nos libertar, ele queria nos tirar dessa prisão. Então, muitas coisas que estão lá na Bíblia, eu leio, faço um resumo e tento interpretar de uma outra forma. Quando Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, ele podia muito bem estar ensinando isso para as pessoas. A mesma coisa de Saint Germain. Não tem as afirmações de Saint Germain para você falar? Tem as afirmações de Saint Germain. Se você colocar, tem o livro de ouro de Saint Germain, tem as afirmações no YouTube de Saint Germain falando sobre o eu sou. Às vezes, quando Jesus falava o eu sou, ele não estava se referindo a ele. Pode ser que ele estava ensinando as pessoas. Também tem isso. São várias interpretações que o Pai pode trazer.
São várias interpretações que a gente pode entender. Quando ele diz que ele é a verdade, que ele é a vida, eu sou a verdade e a vida, ele podia estar ensinando isso para as pessoas despertar ali. Um pouquinho. Para alguns, não para todos. Lógico que quando Jesus veio para cá, existia muita doutrina, existia muitos dogmas, existia muitas idolatria a Jesus. Mas ele veio para cá não para... Ele sabia que ele ia ser idolatrado por tudo que ele ia fazer, mas ele não veio com essa intenção. Então, eu acredito que ele veio para cá para trazer o universalismo, para trazer uma libertação sobre as religiões. Lógico que eu falo desta forma, as pessoas devem pensar assim, então não deve existir nenhuma religião, né? Deve existir. As religiões, elas precisam estar aí. As pessoas precisam acreditar em algo. Mas não como a verdade absoluta. Tá? A igreja evangélica, ela acredita que a salvação só está lá. Né? É uma crença deles. E ninguém vai tirar isso deles. É a crença. Mas tem muita coisa que você pode trazer para você, que está na igreja evangélica, muitos ensinamentos bons. No espiritismo tem muitas coisas, muitos ensinamentos bons, que você pode trazer para o seu crescimento espiritual. Mas ali não tem toda a verdade do universo. Foi uma base para as pessoas entenderem um pouquinho como funciona o universo. Então tem muitas coisas para serem trazidas. Porém, deve lembrar que se as pessoas vão aceitar as verdades, as outras coisas que vão trazer. Tá. Eu não digo nem muito a igreja evangélica, porque as igrejas evangélicas, elas são mais fechadas ali e tal. Mas o universalismo, ele é muito apedrejado. O universalismo, ele não tem crédito nenhum pelo espiritismo. Mas eu vejo que da mesma forma que Jesus foi criticado lá, o universalismo também é criticado. E eles veem os universalistas como arrogantes, prepotentes. Não somos. A única coisa que a gente fala é que não existe uma verdade absoluta em religião nenhuma. Não adianta a gente tentar falar que existe, que não existe. Tá? Então o universalismo, você que quer buscar algo e não quer ficar aprisionado, o universalismo é a união de todas as religiões. Tá? É você tentar entender um pouquinho de cada uma delas e trazer para você o que há de melhor de todas as religiões. Porque todas as religiões têm algo a acrescentar para você. Tá? Você que está na igreja evangélica e está igual a mim, que está igual a mim lá atrás, querendo buscar algo, o universalismo pode trazer isso para você. Você que é espírita e quer buscar algo além, o universalismo está aí. Porque o universalismo te possibilita você estudar um pouco tudo. Eu estudo um pouco de tudo. O hinduísmo, o esoterismo, todas elas trabalham com energias, trabalham com vibrações, trabalham com a lei do universo. Então é uma possibilidade da gente entender um pouquinho de Deus. O pouquinho que eu venho estudando sobre o hinduísmo, sobre a cultura indiana,
Eu me encanto ali. Tem coisas ali que eu não uso, não pratico. Que na religião na religião hindu, tem muitas doutrinas, tem muitos dogmas, mas eu não vou ficar me agarrado a doutrinas e dogmas. Eu vou me aprimorar no conhecimento que aquela religião ali pode trazer para mim, que é o autoconhecimento de mim mesmo, que é buscar eu me conhecer e ver o quão grande eu sou. A igreja evangélica tem doutrinas? Tem dogmas? Tem. Mas eu não vou ficar agarrado a isso. Eu vou buscar o que tem de melhor naquela religião que é evangélica. Eu convivi ali, tem coisas boas. O espírita, a mesma coisa. Tem muito conhecimento bom no espiritismo. Mas eu não vou ficar preso a doutrinas e dogmas. Então o universalismo é isso, gente. O universalismo é você olhar tudo de uma forma mais ampla, sem ficar preso, sem ficar ali limitado àquilo somente. Porque a gente precisa entender um pouquinho do universo, entender um pouquinho de como nós somos, como fomos criados. Então tem um pouquinho delas em todo canto, de formas diferentes. Então eu vejo que essa é a melhor forma de você buscar algo além. Sem criticar o irmão, sem julgar o irmão, buscando conhecimento. Você que está numa outra religião e está buscando o universalismo, de início vai ser igual a mim, você vai ficar meio acanhado, meio travado, mas aos pouquinhos você vai se soltar, você vai se abrir para o novo. Esse é o momento da gente tentar se abraçar. Esse é o momento da gente tentar se unir. Nesse momento, eu estou buscando esse aprimoramento. E o universalismo, ele vem trazendo isso para mim. Essa forma de entender tudo. E dessa forma eu ajudo também. Sou muito grato à Casa Plataforma de Oração por me mostrar isso. Então eu vejo que lá atrás, quando eu liguei para as outras casas e estava tudo fechado, naquele momento que eu estava cru, se eu entrasse numa casa de centro espírita, pode ser que se eu entrasse na casa de centro espírita naquela época, sem conhecer o universalismo, pode ser que eu poderia ter uma grande proporção de ficar engessado lá. Então a espiritualidade fez todo um mover, né, que eu estudei por fora, sem estar em nenhuma casa, e me direcionou logo para o universalismo. Algo que eu me apaixonei, que eu me identifico. E muitas pessoas se identificam com o universalismo. E muitas pessoas irão se identificar com o universalismo, porque a partir do momento que você, de uma casa, seja de qual for, começar a questionar algo além do que é ensinado na casa que você trabalha ou frequenta, automaticamente já irão colocar você de lado. Já vão começar a ver você diferente. É normal. Se você não se enquadra no padrão, automaticamente eles te colocam de lado. Isso é religião, isso é doutrina. O universalismo abraça. Aqui a gente vai abraçar a Umbanda, aqui a gente vai abraçar o que frequenta o Candomblé,
aqui a gente vai abraçar o espírita, aqui a gente vai abraçar o evangélico, aqui a gente vai abraçar todos e vai aprender com todos, sem julgamento. Isso que é lindo. É isso que o Pai veio trazer, Jesus veio trazer. A união. Então, uma casa que você frequenta, que você não é apedrejado, é válido. Porque se você não é de religião nenhuma, você entra numa, vamos dizer assim, eu que frequentei a igreja evangélica, se você é um umbandista, você vai passar por todo um processo de desobsessão ali, de descarrego, de libertação, porque você veio daquela religião, eles vão ver você como com muitos demônios e tal. A igreja, o espiritismo, se você frequenta a Umbanda, ou frequenta a igreja evangélica, ou frequenta qualquer outro tipo de religião, eles vão chegar em você e falar que você agora chegou no ápice. Todas as religiões estão abaixo do espiritismo ali. Eles se verem como, infelizmente, eles ainda se vê como anata ainda, se vê como algo além. Isso não é legal. Então, nós precisamos ter mais humildade, ter mais respeito com o outro, com a visão do outro. Porque é momento, como eu falei lá aqui atrás, uns minutos atrás, é momento de a gente se abraçar, é momento da gente se acolher. E o universalista não é prepotente, o universalismo não está diminuindo a religião de ninguém. Eu gravei um vídeo atrás falando sobre as doutrinas, as religiões, e muitas pessoas podem ter pensado que vê como prepotência, vê como o ego enorme. Não, simplesmente eu fiz algo para as pessoas pensarem. Tudo você tem que pensar e analisar, porque a gente não viveu naquela época. Se viveu, agora a gente está encarnado novamente e esqueceu tudo. Então existe toda uma forma da gente poder imaginar como foi, como era. Então existe uma forma da gente pensar que o universalismo é uma forma da gente pensar de uma forma mais ampla, de uma forma mais aberta. Então não é prepotência, não é arrogância, é uma forma de ver algo além, ver como uma religião que agregou algo, não como algo absoluto, como algo que as coisas vão muito mais além, vai muito mais além que colônias espirituais, vai muito mais além do que uma colônia, 2 ou 3. O universo ele é muito amplo, ele tem muita coisa ainda para vir. Se é o universalismo que vai trazer, não sei, e ainda não me interessa. Estou em um momento de estudo, estou estudando, estou me aprendendo, mas uma coisa eu sei, vai vir. De qual área que vai trazer, não sei. Mas muitas coisas novas irão vir. Será que vão ser aceitas? Ou vão ficar fechados somente em uma colônia, 2 ou 3? Tem muita coisa além que a espiritualidade vai trazer. Então não vamos ficar fechado a 1 livro, a 2 livros, 4 livros, 5 livros. Vamos abrir o leque. Então, eu vou encerrar por aqui, tá? Isso
um pouquinho do que eu entendo sobre o universalismo, tá? Essa é um pouco da minha visão. Tem outras pessoas que são universalistas e têm uma visão completamente diferente. Então, isso é o universalismo, não é um padrão, não é uma forma única de pensar. São várias formas de pensar. Isso é o universalismo. Eu agradeço, tá? Uma boa noite a todos.